Olá! Nesta análise, vamos mergulhar em duas estratégias de ensino que são verdadeiramente poderosas e que prometem mudar a forma como se lida com ideias, seja em que contexto de aprendizagem for. Vamos começar com um desafio que é muito comum. O que fazer com aquela avalanche de perguntas que surgem numa sala de aula? Como é que se consegue pegar nessa curiosidade toda e transformá-la em algo focado, numa investigação que seja realmente produtiva? E depois, há outro grande obstáculo. Como é que se consegue ir para além da simples memorização de factos? Como é que se guia quem está a aprender em direção a uma compreensão que seja autêntica, que seja profunda de verdade? Bem, a resposta para estes dois desafios pode estar num conceito muito interessante: as rotinas de pensamento. São basicamente estruturas, ferramentas simples e organizadas, pensadas exatamente para isto, para tornar o processo de pensar em algo visível e ativo para todos. O nosso roteiro para hoje é bastante direto. Vamos focar-nos em duas rotinas muito específicas que atacam estes problemas de frente. A primeira é a classificação de perguntas e a segunda é o método de descascar o fruto. Certo. Vamos então ao primeiro ponto. Como é que se pega naquela torrente de perguntas e se transforma numa investigação que faça sentido? E a primeira ferramenta para isto é a classificação de perguntas. A grande ideia aqui é devolver o poder e a responsabilidade aos próprios alunos, dando-lhes uma estrutura para eles mesmos analisarem e darem prioridade às suas próprias dúvidas. Olhem só para isto. É um processo bem estruturado, em 4 passos. Começa com um brainstorming, uma chuva de ideias, e depois passa-se para a organização e, por fim, para a tomada de decisão. É uma forma de transformar o que poderia ser um caos de perguntas num verdadeiro plano de ação. E a parte mais interessante está aqui, nestes dois eixos. O eixo da generatividade mede o potencial de uma pergunta para levar a pensamentos mais fundos, e o da genuinidade mede o interesse real que o grupo tenha em encontrar a resposta. Isto por si só já ensina a fazer perguntas melhores, a avaliar a qualidade das próprias questões. O resultado disto tudo são estes 4 quadrantes, que acabam por funcionar como um mapa. Claro que o grande objetivo é chegar ali, ao canto superior direito. Essas são as melhores apostas, as perguntas que são ao mesmo tempo profundas e genuinamente interessantes. É aí que a verdadeira investigação começa. Isto não é só teoria, claro. Vejam aqui um exemplo prático na turma do professor P.J. Miller. Os alunos não estão ali parados a receber informação. Não. Eles são os verdadeiros arquitetos da sua aprendizagem, a decidir ativamente que caminhos querem explorar. E o que o professor P.J. Miller diz aqui é absolutamente fundamental. Ele admite que tinha receio, o receio de perder o controle da situação. Mas a grande viragem acontece precisamente aí, quando se passa do controlo para a confiança na capacidade dos alunos. Essa mudança de mentalidade é talvez a parte mais importante de tudo. Ok, então já vimos uma forma de organizar a curiosidade inicial. Mas e depois? Como é que garantimos que a investigação leva mesmo a uma compreensão a sério e não fica só pela recolha de factos soltos? É aqui que entra a nossa segunda rotina, a de descascar o fruto. E a metáfora é perfeita, não é? Para se perceber mesmo uma coisa, tem de se ir camada por camada, desde o que está mais à superfície até ao seu cerne, à sua essência. Este diagrama é basicamente um mapa para essa exploração. Ele guia todo o processo, passo a passo, desde as observações mais superficiais, passando pelas complexidades, até chegar ao coração do assunto. E cada uma destas camadas tem uma função. É como se fossem degraus. Começa-se pela casca, com aquilo que é mais óbvio, e depois avança-se de forma metódica, construindo uma compreensão cada vez mais rica e complexa a cada passo que se dá. E o mais incrível nisto é a flexibilidade da rotina. Reparem, funciona tanto com crianças pequenas a explorar contos de fadas, e vejam só a adaptação genial da imagem de um castelo, como com alunos mais velhos a analisar poesia super complexa. A estrutura base de ir por camadas, essa mantém-se. E esta citação do professor Tom Heilman resume tudo na perfeição. O objetivo não é chegar à resposta certa, é dar as ferramentas para que cada um consiga construir e defender as suas próprias interpretações. É a passagem da memorização para a argumentação com fundamento. Certo, então vimos a classificação de perguntas e o descascar o fruto. Duas rotinas que, à primeira vista, parecem diferentes. Mas o que é que as une? O que é que as torna tão eficazes? É que, no fundo, o que estas rotinas fazem é mudar as regras do jogo.
O foco deixa de ser o que é que se sabe e passa a ser como é que se pensa. E ao tornar o processo de pensamento visível, a aprendizagem transforma-se numa coisa ativa, colaborativa e com muito mais significado. Bem, as ferramentas estão aqui, o método foi apresentado, a questão final que fica no ar não é se isto funciona ou não, mas sim de que forma é que podemos, cada um no seu contexto, começar a tornar o pensamento visível para desbloquear uma aprendizagem mais profunda e duradoura.